boa noite, meus queridos alunos do EJA, etapa de número 5. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano de Alcântara, seu professor de inglês aqui do canal Educação. Nossa aula de inglês está só começando. Hoje temos muita coisa boa mesmo para falar com vocês. Hoje a gente vai falar, olha só, sobre gêneros textuais. Vamos falar de alguns gêneros e é claro, né, gente? Vamos trazer as características desses gêneros. Em seguida, algumas questões sobre como esses gêneros podem ser tratados de maneira que você responda as questões, consiga alcançar o objetivo dos textos. Tudo bem? Vem comigo que nosso encontro que vamos então, galerinha. Olha só, eu sou o professor Adriano, você já me conhece. Nossa aula de inglês está começando. E aí, por hoje, vamos tratar, olha só, de gêneros textuais diversos. Professor, qual é o gênero que nós vamos enfocar no encontro de hoje, galera? Encontro de hoje, o nosso foco central vai ser nos relatos de experiência. Vamos tratar também de depoimento. Esses são os dois pontos que, no final das contas, gente, são bem próximos, né? O depoimento de alguma coisa ou o relato de experiência que você teve, alguma experiência na sua vida e você está contando para alguém, né? Eu pergunto para você, como é que foi aí seu final de semana? Aí você vai contar um relato da sua experiência. Ah, meu final de semana foi legal, a gente foi pra praia, fui com os meus pais, a gente se divertiu bastante. Aí é com você. Como é que você vai relatar, como é que você vai contar essa sua experiência? Belezinha, gente? Pra gente começar o encontro de hoje, vamos no nosso roteirinho. Pessoal, olha só que interessante, nós fizemos uma modificação, uma alteração no nosso modelo de apresentação dos roteiros. Então, ele vai ser sempre assim, ó. Vamos falar inicialmente do gênero do conhecimento, objeto de conhecimento, melhor dizendo. O objetivo, qual é a nosso foco do encontro de hoje, o que é que a gente espera alcançar no encontro. E também vamos observar, olha só, de teoria a prática. Vamos falar de teoria? Vamos falar de teoria. Mas quando necessário, é óbvio que é necessário, vamos para a prática, galera. É a prática que leva à perfeição, vocês já sabem disso. Então, é certo que a gente tem que praticar. Não adianta, galera. Quando pratica, melhor fica. Olha só, o nosso objeto do conhecimento é esse daqui. Vamos falar de gêneros do discurso. Para o encontro de hoje, gente, a gente vai tratar desses gêneros que são narrativos e descritivos. Tá bom, gente? Descritivo. Por que isso, professor? Porque esse texto, ao mesmo tempo, olha só, ao mesmo tempo que ele narra, que ele conta uma história, ao mesmo tempo ele é descritivo, ele descreve como a situação acontecia. Então você está chamando isso de relato de experiência, ou também estamos falando de depoimentos. Professor, então quando, como você deu aí no exemplo, a gente está falando de relato de experiência, como é que foi seu final de semana? O que é que você fez de bom nas suas férias? Gente, quando você está falando disso, é certo que você está fazendo uma narração dos fatos, isto é, você está narrando, contando a história, como que aquilo aconteceu. E também é certo que você está descrevendo. Você conta a história, você tem aqueles elementos.
da narração. Personagem, tem o tempo, tem o espaço, você tem o narrador, que é a pessoa que conta a história. Tudo isso é importante. Esse é o que a gente chama de narração, elementos da narração. E também o texto ele é descritivo porque ele descreve, ele vai te trazer os detalhes, as qualidades, as quantidades. A gente viajou para a praia, foram 4 horas de viagem, a gente foi de carro. Ao mesmo tempo que eu conto, eu também descrevo. A gente se divertiu bastante, foi bem legal. Tudo isso, gente, quando você está dando as qualidades daquilo que você fez, você está falando da descrição, ok? Então é isso, nosso texto, quando estivermos tratando na aula de hoje sobre relato de experiência, nós entendemos esses textos como narrativos e descritivos. Além disso, gente, eu vou trazer mais alguns exemplos também de gêneros do discurso diversos, que também tratam de narração e de descrição, tá bom? É claro, né, para a gente não perder tanto o nosso foco da aula de hoje. Beleza, gente? Então é isso, vamos começando. Olha só, nosso objetivo, ler e interpretar os textos autênticos, aqueles textos retirados de fontes originais, nada de adaptação, nada de tradução, de assuntos familiares, assuntos que são importantes no nosso dia a dia, explorar a comunicação, isso é importante, observar a interação social entre os agentes, entre as pessoas que falam, as frases, estruturas gramaticais, tempos verbais. Tudo isso é importantíssimo que a gente perceba no nosso encontro de hoje. Ok, galerinha? Então é esse o nosso objetivo. E quando a gente fala de teoria à prática, a gente está falando do que a gente faz no encontro de hoje. Vamos ler, vamos interpretar, vamos tratar de textos. E também fica agora uma atividadezinha para casa. Olha que legal, gente. Importante que você perceba o que a gente vai fazer e vai deixar para casa. Utilize a aula de hoje para que você possa trazer nessas questões do slide 50 em diante, questões 1 e questão 2. Questões 1 e 2 para a gente tratar no nosso próximo encontro, hein? Eu já vou iniciar a aula que vem com as questões 1 e 2 para a gente responder. Tá ok, galera? Importantíssimo que você esteja pronto, esteja preparado para que a gente possa resolver estas duas questões aí, iniciando na página, ou melhor, no slide de número 50, ok? Show de bola. Professor, e qual vai ser a habilidade que nós iremos tratar no encontro de hoje? Observa só, apreciar textos entendidos como textos narrativos em língua inglesa, sejam estes contos, romances, entre outros, em suas versões ou original ou simplificada, de maneira que a gente possa valorizar patrimônio cultural da língua inglesa. Entender isso, gente, como parte da cultura é algo imprescindível. Isto é, não tem como você não fazer isso. É interessante que você dê conta. Ok, gente? Percebendo isso, a gente pode ir para os nossos textos do encontro de hoje. Did you know? Você sabia? Olha só, para a gente iniciar, vamos começar falando um pouquinho sobre gêneros textuais. Professor, o que é um gênero textual, gente? Gênero textual são aqueles textos que possuem características comuns. Então, professor, quer dizer que a gente classifica textos? Perfeitamente. A gente qualifica os textos, a gente classifica esses textos a partir de suas características. Então, a depender das características do texto, você vai dizer se esse texto pertence ou não àquele gênero textual. A gente pode chamar de gênero textual, galera, ou gênero do discurso, tá bom? Mesma coisa, tá? Gênero textual ou gênero do discurso. A gente chama isso, galera, a gente está falando, olha só, de gêneros textuais, a gente está falando de características comuns,
são aquelas características-chave, características que definem um texto como ele é, tá bom? E é isso que vai definir o nosso encontro de hoje, observar alguns gêneros textuais. E é claro, esses gêneros textuais, eles têm essas características que vão se reciclando o tempo todo, a partir do uso de tecnologias, a partir do uso de novas possibilidades de interação, a partir de novas pessoas que utilizam aquilo para se comunicar e por aí vai, ok? Então, os gêneros textuais são essas características comuns que você encontra para classificar um gênero, certinho? Então, gente, gêneros textuais, olha só, são o que a gente chamou agora há pouco de classificação. Você divide em grupos conforme as características-chave, as características comuns que você tem nos textos que eles apresentam. E isso, gente, tem como critério a linguagem utilizada, se é mais formal, se é mais informal, se utiliza de imagens, se utiliza de gráficos, se utiliza de números, de infográficos, tudo isso é importantíssimo. Essa relação com as linguagens utilizadas e o conteúdo, é claro, né, gente? Que conteúdo é aquele que está sendo veiculado? Se é um conteúdo mais pessoal, se é um conteúdo mais formal, se é um conteúdo informativo, se é um conteúdo explícito, se é um conteúdo implícito, tudo isso, gente, chega certinho, redondinho, como característica chave de gêneros textuais, ok? Então, olha só, existem muitos, galera, mas existem muitos gêneros textuais, muitos mesmo, e eles, é claro, promovem a interação entre os interlocutores. Emissor e receptor, aquele que manda a mensagem e aquele que a recebe e a interpreta em um determinado discurso. Pessoal, essas informações elas são importantes porque você vai ter que ter consciência do que cada gênero textual, ou pelo menos alguns gêneros textuais, nos trazem como informação relevante, informação chave. Tá ok? Então, olha só, pensa aí, por exemplo. Pensa aí que você está lendo um jornal. Gente, o que é que você espera encontrar em um jornal? Ah, professor, quando eu leio um jornal, eu espero encontrar informação. Perfeito. Num jornal se encontra informação. Além disso, qual é a estrutura do jornal? Primeiro você tem uma manchete, aquilo que vai chamar a atenção da pessoa. É aquele famoso bait, é aquela isca que vai fazer com que você venha e leia o texto como um todo, leia o texto completo, leia o texto na íntegra. Na maioria das vezes, esse título, ele vai vir para você, essa manchete, ela vai vir para você com aquele gostinho de quero mais, aquela expectativa de que você continue lendo, que você leia até o final. Isso é importantíssimo, gente. Essa é uma característica chave, é uma característica comum da primeira parte de uma notícia. É ter isso do texto de um jornal. É o que você espera. Logo de cara, é o que você espera. Em seguida, você vai para as informações. Nas informações, você espera que seja contada a história que aconteceu, a trama, quem são os personagens que foram envolvidos. Ah, houve um assalto, foram 4 pessoas, foi de carro, foi de moto, foi à noite. Toda essa ambientação, tudo isso é importante. E é claro, descrição dos detalhes, não é isso, gente? Descrição dos detalhes, isso também é muito importante. Então é basicamente isso que você espera. E é claro, um desfecho. Aconteceu o que no final? Ah, no final dessa notícia de um assalto, os bandidos foram presos, ou não, os bandidos escaparam. No final de uma notícia que fala sobre, por exemplo, uma notícia que trate sobre educação, no final você espera as prospecções para o futuro, o que é que vai acontecer no futuro daquela informação como um todo, daquele pessoal que foi tratado no texto, ou o futuro daquela escola que foi tratada. Tudo isso, gente, ou a solução daquilo dali. Olha, teve aí um texto sobre um problema que aconteceu na escola, na merenda escolar, por exemplo. No final, você espera uma resposta daquilo dali. É o que você espera de característica desse gênero. Então, você vai esperar, por exemplo, que no final lhe seja trazido, por exemplo, informações sobre: e aí, o que foi que aconteceu com a merenda? Vai retornar?
infelizmente não vai mais ter merenda, foi só um atraso. Quem é responsável? Disse alguma coisa? Não, a pessoa ficou calada, fez que não era com ela. Tudo isso, gente, é importante que você perceba quando você vai ler o texto, antes de você ler a notícia. Tá ok? Isso tudo, gente, faz parte do gênero textual notícia, é aquilo que você espera. Tá ok? Sabendo disso, quando você for ler o seu texto, certamente vai ficar mais fácil na hora de você interpretá-lo, na hora de você conduzir a discussão. Tá ok? Vamos que vamos então? Olha só, eu acho que eu tenho só mais um slide sobre teoria, a gente já cai direto nos textos. Olha só, alguns exemplos, né, pessoal? Exemplos de gêneros textuais. A gente tem, por exemplo, a resenha crítica, a resenha crítica jornalística. Esses são alguns exemplos de gêneros textuais. Textos publicitários são outro exemplo também muito interessante de textos, porque estes vão sempre te trazer, olha só, os textos publicitários sempre vão te trazer a ideia de comprar, viajar para algum lugar, comer, experimentar alguma coisa, fazer algo, tomar alguma atitude. Ele vai querer te convencer daquilo, né, gente? Ele vai querer te conduzir a fazer algo. Olha só, uma receita de bolo. A receita, gente, é sempre um dos gêneros textuais mais interessantes, né? Porque a receita, ela sempre vai trazer um passo a passo. Vai te dar as ordens de como fazer cada uma das coisas a partir de uma sequência lógica. A receita vai te trazer ingredientes, vai te descrever os ingredientes, tudinho direitinho. Olha, tem que ter 2 tomates, 5 cheiro verde e por aí vai. Toda essa informação, gente, ela vai ser trazida, pelo menos é esperado que seja, em uma receita de bolo. Ou receita de qualquer coisa, né? A gente chama receita de bolo, mas pode ser receita de qualquer coisa, né, gente? Tanto faz se é receita de bolo, se é a receita de um camarão, se é a receita de um creme de galinha, tanto faz. O gênero vai ter essas características e pronto. Ok? O menu de um restaurante, olha só que interessante, é interessantíssimo o menu, gente, porque o menu, ele vai sempre te trazer a descrição daquilo. Se não tiver bem descrito, você vai ter que perguntar pro garçom, olha, eu não sei o que é isso, eu preciso de mais informações. Se você não tiver satisfeito com a informação, você pergunta. Mas aí é que tá, né? Se você tiver que perguntar pro garçom, o objetivo do menu do restaurante não foi alcançado. O objetivo não foi atingido. Não é isso? O objetivo não foi atingido porque eu não tenho as informações necessárias. Se eu tivesse a informação necessária, eu não estaria tendo que perguntar para o garçom. É essa a função do menu. O menu só funciona se eu conseguir entender tudo que estiver nos pratos, toda a descrição dos pratos. Senão, não adianta, tá ok? Não adianta. O objetivo comunicativo do cardápio não é alcançado, ok? Professor, e um bilhete? Gente, bilhete é ou não é um texto informativo? Claro que é informativo, gente. Você tem que dar uma informação o mais rápido possível. Se você não tiver a informação, nem adianta. Você precisa dar informação. E é claro, né, gente? Um bilhete, você costuma ter a informação o mais curta possível, não é isso? Se você não tivesse informação curtinha, você não tem tanto espaço para fazer isso, né, galera? Não tem espaço, então você tem que fazer rapidinho. Tem que fazer rapidinho, tá ok? É para isso que é feito. É para isso que é feito o bilhete. É esse o uso de um bilhete. É para isso que as pessoas usam. Uma mensagem, na maioria das vezes, algo rápido, né? Tipo assim, volto já. Ou deixei isso no forno. Não esqueça de alguma coisa. Não esqueça das chaves. Ou isso é um bilhete, tá ok, gente? É uma mensagem pronta, rapidinha, para a pessoa ter aquela informação. Na maioria das vezes é uma coisa que as pessoas esquecem, né, gente? Ou não sabem. E que é importante que essa pessoa tenha essa informação. Que a pessoa saiba disso que está acontecendo. Outra coisa interessante, outro gênero interessante é a lista. Lista de supermercado, né, gente? Ela sempre vai ter quantidades e objetos. Então é importante que você tenha nessa lista a informação mais direta possível. Não adianta que numa lista tenha um parágrafo. Você não vai encontrar um parágrafo numa lista, né, gente? A lista, ela vai ser direta. Número, produto,
número, produto, ponto. É para isso que você utiliza uma lista, para dizer quanto você quer daquilo. Está resolvido. Certamente a lista também é um texto informativo, porque ela te informa que você não deve esquecer, né, gente? O que você não deve esquecer. É importante sempre considerar o contexto, olha só, o contexto, a função e a finalidade, o objetivo desse seu texto. Sempre é importante você ter isso em mente. Contexto, função, finalidade. Sempre essas são questões fundamentais. Você precisa ter isso no seu texto, perceber isso no seu texto. Pois o gênero textual pode, inclusive, conter mais de uma tipologia. Olha que interessante, hein? Pode conter mais de um tipo, mais de uma tipologia. O exemplo que é dado aqui, olha só, é o exemplo da receita, que ao mesmo tempo que a receita te dá uma lista de ingredientes, ou seja, ela te descreve aquilo que está acontecendo, ao mesmo tempo ela tem um modo de preparo. E o modo de preparo é um texto que a gente chama de injuntivo, ou texto instrucional, ok, gente? Texto instrucional, ou seja, aquele texto que te dá instruções, maneira de fazer alguma coisa. Na receita, você vai utilizar verbos de direção, verbos de orientação, verbos como corte, tempere, use, coloque no forno, mexa. Esses verbos vão ser usados para dar instrução daquilo que você está fazendo, aquilo que você está preparando. Ok, gente? Tranquilo? Take a closer look. Então dá uma olhadinha mais de perto. Os depoimentos ou relatos, olha só quais são algumas características deles. O depoimento ou relato é um gênero textual, são gêneros textuais que utilizam, olha só, de recursos textuais são muito utilizados hoje. Principalmente, olha só, hoje em dia nas redes sociais. Eu pergunto a vocês, quando você vai para algum lugar, um restaurante, vai a algum lugar bonito, bacana e tal, o que é que você faz? Professor, na maioria das vezes eu posto nas redes sociais. Tira uma foto com os amigos, tira uma foto da comida que você comeu. Muita gente faz isso, né? Tira a foto da comida, olha só os pratos, tudo organizadinho, tudo bonitinho, cheio de detalhes e tal. Isso, gente, faz com que você descreva a alguém aquilo que está acontecendo. Na maioria das vezes, embaixo da foto, olha só o que é que vocês costumam fazer, hein? Você costuma contar a história daquilo. Às vezes com mais detalhes, às vezes sem detalhes. Mas você conta a história. Uma tarde agradável em um café ou algo do tipo. Não é isso? Um lanche bem gostoso aqui com a galera da escola. Esses são relatos, é um depoimento que você está dando lá nas redes sociais. Na maioria das vezes, olha só, costumeiramente, isso é feito, gente, para expor. Você expõe as suas angústias, às vezes tem gente que coloca isso num blog, por exemplo. Aí vai falar das dificuldades que você está tendo, dos problemas, às vezes tem gente que faz isso. Você conta quase que como num diário. Conta aquilo que te machucou, aquilo que te dá tristeza naquele momento, às vezes isso acontece, suas angústias. Você fala dos fatos ocorridos na vida de alguém. Às vezes acontece, né, gente? Você fala do que aconteceu na sua vida. Ah, tive um problema e tive que ir, sei lá, ir ao dentista arrumar esse dente, ou tive que ir até o posto de gasolina por conta do carro, que todos esses fatos, gente, são interessantes em um relato, não somente relatos de coisas tranquilas, fáceis e não, às vezes você faz relato sobre coisas difíceis, também faz parte, sobre angústias, sobre dificuldades. E hoje, sobretudo, a gente utiliza tecnologias digitais da comunicação e da informação. E isso, é claro, né, gente, faz com que toda essa exposição, olha só o nome, hein? Exposição seja muito frequente. E isso tem que ter muito cuidado, né, gente? Realmente tem que ter muito cuidado com essa exposição. Eu vejo muita gente fazer, por exemplo, postagens sobre algum lugar, ainda estando no lugar. Você tem que ter cuidado. Já pensou se você posta uma coisa em um local
em um lugar bem chique, um lugar bem rico. A pessoa que olha com má intenção, olha para aquilo e a pessoa tá rica, hein? Tá estribada, tá cheio do dinheiro. E a pessoa já vai saber onde você está. Porque você marcou o local, disse onde você estava e você mesmo se entregou. Você mesmo disse onde você estava, com quem você estava fazendo o quê. Eu tenho que ter muito cuidado com isso, viu, gente? Muito cuidado mesmo. Porque esses depoimentos, esses relatos feitos nas redes sociais, eles são, muitas das vezes, exposição. E às vezes até exposições desnecessárias. Então tenha muito cuidado com aquilo que você expõe nas redes, tá bom? Muito cuidado mesmo. Então, gente, o depoimento. Professor, o que é um depoimento? Define aí pra gente. O que é um depoimento? Galera, depoimento é uma declaração que se faz publicamente, ou seja, de maneira pública para todo mundo ver. Na maioria das vezes, na internet, isso não é tão público assim. Às vezes as pessoas têm, galera, o que a gente chama de comunidade, não é isso? Na sua comunidade, as pessoas que te acompanham, as pessoas que te observam e que te seguem nas redes. Então, esse publicamente pode ser relativo também. Porque às vezes as pessoas têm perfis públicos, mas às vezes as pessoas também podem ter perfis privados. E aí faz parte, né, gente? Faz parte. E aí, essa declaração é feita sobre alguma coisa ou para alguém específico. Às vezes você faz, olha só, um depoimento de amor. Às vezes você faz um depoimento de amizade para alguém. No aniversário, você costuma também fazer isso. Olha, tô aqui com meu melhor amigo no dia do aniversário dele, curtindo aqui. Olha só, um momento agradável no aniversário do meu melhor amigo. Às vezes acontece, né? Então você faz um depoimento. Nos conhecemos há alguns anos atrás, amizade forte, cheia de momentos bons, cheio de percalços, mas com os seus momentos maravilhosos também. Tudo isso é importante, característica de um depoimento. Você vai descrever sobre aquilo. Então, gente, essa declaração, ela costuma ser feita, olha só, por uma testemunha. Aqui eu estou falando de momentos formais, tá bom? Uma testemunha faz aquilo. E aí você tem também a parte interessada num processo. Quem é a parte interessada? Quem está lá lendo sua postagem na rede social. Se for em um outro contexto, por exemplo, no contexto judicial, aí não, aí você tem que ter cuidado. No contexto judicial, a parte interessada é certamente aquela parte que está ouvindo o depoimento e vai beneficiar ou não daquele processo. Então, isso é interessantíssimo. E observar o que vai servir como prova. Então, é claro, isso tem que estar quando em momentos formais, quando você está perante um juiz, isso tem que estar muito bem definido, muito bem pontuado, porque serve como prova e tem que estar alinhado com a verdade. O juiz, então, aceita o depoimento da testemunha. Se não, aí, é claro, vão ser feitas os trâmites legais interessantes, trâmites legais necessários. Ok, gente? Tranquilo e favorável, pessoal? Maravilha! Observe só, então, que os depoimentos ou relatos têm algumas características. Quais são as características dos relatos de experiência, dos depoimentos? Olha aí como é a narração, ó. Ele narra de forma breve algum fato específico, vivido por uma pessoa com intenção injuntiva, ou seja, com uma intenção de persuasão, com uma intenção de convencimento. Ele quer te convencer de alguma coisa. Isso é importante que você perceba. Quer te dar alguma orientação, ok, gente? Orientação. Quer que você siga alguma coisa. Costuma ser narrado em primeira pessoa. Por que é em primeira pessoa? Porque na maioria das vezes, esses relatos são sobre a própria pessoa, sobre quem está falando. Então, aquela narrativa, ela é proferida, ela é realizada em primeira pessoa. A própria pessoa que está contando é a pessoa que sofreu aquilo dali, o que aconteceu com ele ou com ela. Em geral, é o protagonista da história. É a pessoa que vive
aquela história. Então, o que a gente chama de narrador personagem. Não é isso, gente? Narrador personagem. Show de bola? É o narrador personagem. Ou seja, aquele narrador que se utiliza da narrativa, que está lá, que estava presente e na maioria das vezes aconteceu com ele ou com ela. Esse então é o papel do narrador personagem. Tudo bem? Tranquilo e favorável, gente? Outra característica, olha só. Vão ser apresentados elementos básicos da narrativa. Quais são os elementos básicos do texto narrativo, gente? A sequência dos fatos. Primeiro você tem uma apresentação, quem são as personagens, o que foi aconteceu e tudo mais. A partir dessa apresentação de sequência, você tem os personagens. Os personagens são as pessoas. Quem estava lá de maneira mais ativa, quem participou daquilo, quem estava lá de maneira mais passiva, quem não participou tanto assim. Tem o tempo em que aconteceu uma semana atrás, 2 semanas atrás, foi no último final de semana, foi nas minhas férias, quando que isso aconteceu. Tem também o espaço, o onde aconteceu, e você pode pensar sempre na pergunta, né? Onde? Então você vai ter um espaço. Foi na praia, foi na cidade, foi na minha casa, foi na casa de um amigo. Onde aquilo aconteceu? E também tem que ter um enredo. Professor, o que é um enredo? O enredo é a trama. É aquilo que estava acontecendo. Tem o início, meio e o fim. Sempre importante você perceber o enredo como a trama. Há um conflito, é sempre uma conformidade, é sempre uma coisa só, vai em linha reta, ou esse espaço de tempo em que acontece, tem alguns flashbacks, vai e depois retorna no passado, faz aí alguma alteração daquilo que foi vivido. Importantíssimo que se perceba isso também. O enredo, a trama, traz todos esses elementos, ok? Além disso, é claro que é importante perceber quem vivenciou a história. Se essa pessoa é a mesma que vai fazer o relato, que vai fazer o depoimento. Se sim, é um narrador personagem. Se não, é um narrador. Se sim, é narrador personagem. Se não, eu tenho o que a gente chama de narrador observador. Narrador observador. Quem é o narrador observador, gente? Quem é o narrador observador? É aquele que está de longe, está olhando, está percebendo, está planejando por vezes o depoimento, mas não participa efetivamente da história. Ele não toma atitudes de maneira ativa, ele está lá só, o próprio nome já diz, observando. Ele está lá só de olho naquilo que está acontecendo. Tá ok? Então esse é o narrador que a gente chama de narrador observador, seja em um relato, num depoimento, ok? Se for a mesma pessoa, a pessoa que viveu aquilo e está contando para você a história, está relatando para você o fato, então essa pessoa está servindo de narrador personagem, primeira pessoa. Se não for a primeira pessoa, quando isso não acontece, você tem um narrador observador. Isto é, a história é narrada em terceira pessoa. Ok, gente? Terceira pessoa. Quando isso acontece, é porque o seu narrador está afastado daquilo que está acontecendo. Ele não está lá com a situação acontecendo juntinho dele. Ok? Então, nós temos aí 2 tipos de narrador possível. Galerinha, algumas características a mais. Nós temos também verbos e pronomes. Predominantemente, já que eu falei que são em primeira pessoa, os verbos e os pronomes vão acompanhar, né, gente? Vão fazer o que a gente chama de
paralelismo sintático. Vão acompanhar aquilo que está acontecendo. Vamos também ser em primeira pessoa. Quanto às temáticas, gente, as temáticas são livres, são variadas. Depoimentos, relatos, vão contar histórias múltiplas. Várias histórias são possíveis, várias são as possibilidades. Porque a gente tem temáticas variadas, ok? Então vai depender, é claro, de cada uma das situações. Professor, e com relação à linguagem utilizada de maneira geral, o uso é feito do registro padrão. Contudo, se não for padrão, se for informal, você pode perceber esse depoimento ou esse relato feito nas redes sociais. Ok, gente? Redes sociais. Se isso for feito, aí não tem esse compromisso com a formalidade, não. Pode ser feito de maneira informal, não vai ter problema. Ok, gente? Então é importante perceber quais são algumas das possibilidades aí, ó, de narrador, como a gente já falou antes, e também de registro. O narrador vai determinar verbos, pronomes no momento de análise linguística e o ambiente, a situação vai mandar registro formal, registro padrão ou registro informal, se esta for a necessidade. Por exemplo, nas redes sociais. Nas redes sociais você não tem essa necessidade de registro padrão. Ok, gente? Tranquilo e favorável? Podemos então? Ah, e tem mais um, olha só. Os verbos podem oscilar, olha só, entre tempos verbais. A gente pode ter o pretérito perfeito e a gente pode ter também o presente do indicativo. Percebendo, gente, o momento, a movimentação da própria história. Se a história ela é mais presente, é mais atual, ou se ela reflete alguma coisa que aconteceu anteriormente, alguma coisa que aconteceu no passado, antes do momento da fala. É claro que essa noção de presente ela é um tanto complexa, né, gente? Há quem entenda o presente, perceba o presente como agora. Se você estala os dedos, já passou, já acabou, não é mais presente. Agora, se você observa o presente como algo referente ao momento, à situação, eu estive fora de casa, então esse é um presente, um momento presente fora de casa, sei lá, de 2 horas, 3, 5 horas às vezes, não tem problema, tudo faz parte do presente. Se não, aí você chama isso de pretérito perfeito, você já traz algo para o passado, e aí o passado perfeito, pretérito perfeito é aquele que narra as situações contadas no passado que não acontecem mais, que finalizaram, tá ok? Então eu fui, eu voltei, fiz isso, observei aquilo, essas situações que já aconteceram antes e que agora não tem mais acontecido, não acontecem mais no momento presente. Essas, então, gente, são algumas características, olha só, do gênero relato, do gênero depoimento, sempre observando aí as suas particularidades, quando é mais formal, quando é menos formal, e por que que isso acontece. E a partir disso, as suas características. Ok, gente? Então, vamos praticar. Galera, como a gente tem só 1 minutinho, eu gostaria de usar esse 1 minutinho para dizer para vocês essas características novamente. Estamos trabalhando no encontro de hoje sobre relato de experiência, sobre depoimentos. Esses relatos, pessoal, são aquilo que aconteceu. Então, você conta a história ao mesmo tempo que você descreve quanto aconteceu isso, com que frequência você faz, quais as pessoas estavam envolvidas, qual a trama, qual o enredo e por aí vai. Ok, gente? Então, feita essa revisão, a gente agora vai fazer um intervalo bem rápido, vocês já sabem, é só 3 minutinhos, é o tempo da gente beber uma água, esticar um pouquinho as costas e retornar para a gente fazer a segunda parte do encontro de hoje. Primeiramente, vimos um pouco sobre a teoria, vimos as características, vimos alguns exemplos de gêneros textuais diversos e agora vamos tratar da prática. Não adianta se a gente só falar e não tiver também exemplos
para que a gente possa botar a mão na massa, né, gente? Praticar realmente. Tá ok? Então vamos fazer o nosso intervalo e quando a gente retornar, vamos tratar dos nossos textos. Vejo vocês em 3 minutinhos. Bye, bye!